Você não nasceu para viver na escassez. Deus te chamou para mais, para crescer, multiplicar e governar como José no Egito, como Salomão em Jerusalém. Mas atenção, riqueza com Deus não é só sobre dinheiro, é sobre propósito, sabedoria e obediência. A Bíblia diz: o Senhor dá força para adquirir riquezas, a fim de confirmar a sua aliança. Deuteronômio 8:18. Então pare de pensar pequeno. Deus quer te ver prosperando no espírito, na mente e nas finanças. Mas fé sem ação é morta. Você precisa plantar, estudar, investir, trabalhar com excelência. Comece a guardar. Aprenda sobre finanças. Invista com sabedoria. Multiplique o que Deus coloca na sua mão. Lembra dos talentos? Quem multiplicou, ouviu, muito bem, servo bom e fiel. Esse é o seu chamado. Não só ser abençoado, mas ser uma bênção. Não só enriquecer, mas fazer o reino crescer. Você foi chamado para a riqueza. Com Deus no centro e sabedoria nas mãos você vai prosperar. Você não foi criado por Deus para sobreviver. Você foi criado para reinar. Desde o início, lá no Éden, o plano de Deus era domínio, multiplicação e abundância. Deus criou o homem e a mulher, abençoou-os e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Esse chamado não mudou. A escassez, o medo, a miséria, tudo isso entrou por causa da queda. Mas em Cristo, temos acesso novamente à mentalidade e à herança do reino. A promessa ainda está de pé. Deus quer te fazer prosperar. Mas não apenas por luxo ou status. A verdadeira prosperidade é a capacidade de cumprir o propósito de Deus sem limitações. E para isso, você precisa de fé. E precisa de sabedoria. A fé te conecta com o céu. A sabedoria te move na terra. O que adianta crer que Deus é dono do ouro e da prata e continuar vivendo como se você fosse feito para o aperto, para o mínimo, para as migalhas? Não, filho. Não, filha. Você é herdeiro. Você é filha do rei. Mas aqui está o segredo que muitos ignoram. Riqueza sem propósito destrói. Mas riqueza com propósito edifica, expande o reino e liberta gerações. Veja Salomão. Quando Deus deu a ele a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu ouro, não pediu fama. Ele pediu sabedoria. E Deus respondeu: por que pediste sabedoria e não riquezas? Eis que te darei ambas. Ou seja, sabedoria vem antes do dinheiro. Então aqui vai a verdade. Deus quer sim te fazer rico, mas Ele quer que você esteja preparado. Porque o dinheiro nas mãos de quem é imaturo vira maldição, mas nas mãos de quem teme ao Senhor se torna ferramenta para curar, abençoar, investir e expandir o reino. Por isso, pare de buscar atalhos. Pare de pedir só bênção. Comece a buscar direção. Comece a aplicar princípios. Deus abençoa o trabalho, não um sofá. Você quer ver Deus agir? Comece com o que você tem. Administre bem o pouco. Estude, invista, gaste menos do que ganha. Pare de comprar para impressionar quem não te conhece. Seja fiel no dízimo e nas ofertas, sim. Mas também seja fiel no planejamento, nos investimentos, nas decisões. Porque Deus não opera apenas no culto. Ele opera também na segunda-feira. Quando você negocia, compra, vende e age com integridade. Isso é honra. E isso é sabedoria. Comece a construir uma mentalidade de reino. Não é pensar pequeno, é pensar eterno. Você não trabalha só por dinheiro, você trabalha por legado. Se você quer ver multiplicação, pare de enterrar seus talentos. Comece com pouco, sim, mas comece com excelência. Comece a investir em conhecimento, em boas oportunidades, em pessoas. Aprenda sobre finanças. Leia Provérbios, é um verdadeiro manual de sabedoria prática. Tenha um plano, trace metas, elimine dívidas. Invista em ativos, não em aparências. Ore, sim, mas planeje também. Deus honra quem honra os princípios. José foi fiel no poço, fiel na prisão e se tornou governador do Egito. Porque quem é fiel em qualquer lugar, prospera em todo lugar. Abraão foi um homem de fé, mas também era um homem de visão. Ele sabia negociar, sabia liderar, sabia cuidar de tudo que Deus colocava nas mãos dele. Davi foi ungido rei quando era só um pastor de ovelhas, mas ele aprendeu a guerrear, a liderar, a administrar. O que
Isso mostra que Deus dá a promessa, mas é você quem precisa se preparar para recebê-la. E sabe o que é mais lindo? Não importa onde você começou. Com Deus, o seu futuro não depende do seu passado. Depende da sua fé e da sua fidelidade. No presente, talvez você não venha de uma família rica. Talvez ninguém nunca te ensinou a investir, a guardar, a sonhar alto. Mas hoje é o dia de virar essa chave. Porque o seu chamado é para a riqueza. Riqueza que abençoa. Riqueza que sustenta ministérios. Que ajuda os necessitados. Que gera empregos. Que deixa um legado. Essa é a riqueza que vem de Deus. Não traz dor. Não traz culpa. Traz propósito. Então levante a cabeça. Ore com fé. Trabalhe com propósito. Invista com sabedoria. E creia, o Deus que te chamou vai te sustentar, te preparar e te prosperar. Você foi chamado para a riqueza. Viva à altura do seu chamado. Agora ouve isso com atenção. Prosperar não é pecado. Pecado é viver aquém do que Deus planejou para você. O diabo quer que você acredite que dinheiro é mau, que ser pobre é ser mais espiritual, mas a Bíblia nunca disse isso. O que ela diz é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si. Dinheiro nas mãos certas pode curar, alimentar, libertar. Deus não te chamou para ser escravo de boletos. Te chamou para ser instrumento de provisão. Enquanto alguns pensam apenas em sobreviver, os filhos do reino pensam em multiplicar. Porque onde há escassez, não há reino. Um pai de família sem recursos sofre. Um pastor sem estrutura limita a visão. Um ministério sem sustento trava. E Deus não te chamou para travar. Você foi chamado para abrir caminhos, para empreender com ética, para liderar com propósito. Mas entenda, isso exige mudança de mentalidade. Deus não pode colocar riquezas em um coração que só pensa em si mesmo. A prosperidade do reino é compartilhada, é generosa. Então pergunte a si mesmo: se Deus me prosperar hoje, o que farei? Com isso, vai comprar status? Ou sustentar sonhos? Vai abençoar vidas? Ou inflar o ego? Deus examina corações antes de liberar recursos. Ele sabe quem está pronto. Ele conhece os que serão canal, e não represa. Agora, vamos ao lado prático. Fé não exclui estratégia. O mesmo Deus que mandou Pedro lançar a rede, também mandou ele ir ao mar e pegar uma moeda dentro do peixe. Ou seja, Deus opera milagres, sim, mas também revela caminhos práticos. Por isso, aprenda, estude finanças pessoais. Aprenda a investir, ações, fundos, imóveis, negócios. Crie múltiplas fontes de renda. Seja excelente no que faz. Nunca pare de aprender. Ande com pessoas que pensam grande. Dê mais valor ao seu tempo do que ao seu dinheiro. E acima de tudo, consulte Deus em cada decisão. Porque não adianta enriquecer e perder a alma. Não adianta subir rápido, se não tiver raízes profundas. E aqui vai algo que poucos te dizem: Deus não tem pressa, Ele tem propósito. Por isso, se a porta ainda não abriu, continue sendo fiel. Você não precisa se corromper para crescer. O mundo prega velocidade, Deus prega direção. Enquanto o mundo corre atrás do dinheiro, os filhos do reino fazem o dinheiro correr atrás do propósito. Porque quando você está alinhado com o céu, até o que era contra você começa a cooperar. Pessoas aparecem, portas se abrem, ideias florescem. Mas tudo começa aqui, na sua mente e no seu coração. Você precisa crer que é digno, que foi chamado, que nasceu para algo maior. Não por arrogância, mas por identidade. Você é filho de um rei, você carrega o nome dele. Então pare de viver como mendigo espiritual. Comece a viver como herdeiro da promessa. Porque quem entende quem é, muda a forma como vive. E quem muda a forma como vive, muda o seu destino. Então, aqui vai a palavra final. Não aceite viver limitado quando Deus te chamou para a abundância. Não aceite viver de migalhas quando Deus quer te levar para a mesa. Não aceite viver no aperto quando o reino está em expansão. Hoje, você toma uma decisão: buscar sabedoria, caminhar com integridade, investir com visão, servir com generosidade e crer que o Deus que te chamou para a riqueza também vai te sustentar nela. Ele vai te guardar, te capacitar, te posicionar, porque essa riqueza não é só sua, é dele, por meio de você. Então vá, trabalhe, invista, estude, sonhe, mas acima de tudo, ande com Deus, porque com Ele, você é invencível. Você foi chamado para reinar.
chamado para a riqueza, e o céu inteiro confirma: é tempo de prosperar. Escute com atenção: quando Deus te prospera, Ele não está apenas colocando dinheiro na sua conta. Ele está ativando algo dentro de você, uma mentalidade nova, uma autoridade nova. Porque quando a sua visão muda, tudo muda. O pobre de mente pensa no hoje. O filho do reino pensa no legado. Ele sabe que o que constrói hoje, os filhos colherão amanhã. Por isso, riqueza com Deus não é apenas um direito, é uma responsabilidade. Você não pode mais viver como se fosse só mais um, porque quem tem chamado, tem que andar como escolhido. E quem tem visão, não perde tempo com distração. Sabe aquele negócio de gastar tudo em vaidade, só para mostrar para os outros? Acabou. Quem tem propósito, guarda, investe, planeja, porque sabe que cada centavo pode ser uma semente para algo eterno. O mundo quer que você pense no agora, mas Deus quer que você pense na eternidade. Enquanto o mundo gasta com ego, o reino investe em impacto. Impacto na sua casa, na sua geração, na sua cidade. Você foi chamado para transformar ambientes. E para isso, você precisa ter estrutura, recursos, visão. O reino de Deus precisa de empreendedores com princípios, de investidores com caráter, de líderes que governam com temor e sabedoria. E sabe quem pode ocupar esse lugar? Você, se você estiver disposto a aprender, a crescer, a obedecer. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser disponível. Deus prospera quem Ele pode confiar.